Eleições 2022, os partidos estão avançando nas negociações por alianças para este ano. Destaque de João Vitor Rocha. O ex-presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, para negociar o apoio do partido à sua candidatura à presidência da República. PT e PSOL geralmente são aliados naturais. Porém, os pessoalistas ainda não declararam apoio oficial à candidatura de Lula. O ex-presidente usou as redes sociais para agradecer o apoio do PSOL nos últimos anos e salientou a importância do partido não só na disputa presidencial, como também no desafio de governar e construir um Brasil mais justo e solidário. Durante a reunião, Guilherme Boulos voltou a fazer críticas ao nome de Geraldo Alckmin como eventual vice de Lula. Outro ponto de desacordo entre os dois partidos da esquerda é o pleito ao governo de São Paulo. Enquanto o PSOL deve lançar Guilherme Boulos, o Partido dos Trabalhadores trabalha com o nome de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Nenhuma das duas siglas cogita a possibilidade de abrir mão de suas candidaturas majoritárias para apoiar a outra em São Paulo. A expectativa é que a executiva nacional do PSOL se reúna nas próximas semanas para discutir o apoio ao ex-presidente Lula. Outro partido que ainda não chegou a uma definição sobre seu futuro foi o Cidadania. A executiva nacional do partido se reuniu nesta terça e não chegou a um acordo sobre a formação de federação junto ao PSDB, Podemos ou PDT. Todos os três partidos fizeram propostas oficiais à sigla. As federações partidárias fazem com que os partidos trabalhem de forma unificada em todo o país, seja em eleições majoritárias ou proporcionais, por no mínimo 4 anos. Os 21 integrantes da Executiva Nacional do Cidadania votaram as 3 propostas, mas nenhuma delas obteve maioria. O cenário que mais se aproximou de uma votação favorável foi a possibilidade de união com o PSDB. Houve empate em 10-10 e uma abstenção. Internamente, existem alas do Cidadania que são favoráveis à candidatura de Sérgio Moro ou de Ciro Gomes, o que dificulta a formação de uma federação com o PSDB e a candidatura de Dória. Senador e pré-candidato à presidência pelo Cidadania, Alessandro Vieira disse que o Diretório Nacional do partido vai se reunir em breve para discutir o tema e ressaltou que política se faz com construção respeitosa e diálogo, sem imposição e atropelos. Bom, o que nós vimos ali, o encontro de Boulos com Lula, na verdade é o encontro de um corrupto com um invasor de propriedade, né? Justamente para o caminho que disse o próprio Geraldo Alckmin. Estão querendo voltar à cena do crime. É a aliança do atraso, realmente, né? Tudo que há de errado no país, tudo que há de mais retrógrado, anticapitalista, antidesenvolvimentista, está ali representado pela imagem de Lula com Boulos. Infelizmente, Lula está com seus direitos políticos restabelecidos e poderá se candidatar, mas é, sem dúvida nenhuma, uma imoralidade. Agora, com relação ao pleito aqui em São Paulo, o PT jamais governou o estado de São Paulo. O eleitor paulista é conservador, tem sim apreço pelo trabalho, pelo mérito, e não será dessa vez que conseguirão implicar, inclusive porque tem 2 frentes. Uma será Fernando Haddad, a outra talvez o próprio Boulos. Boulos teve um bom desempenho na capital, a capital tem uma visão mais à esquerda, porém, quando inclui o interior do estado de São Paulo, muito mais conservador, muito mais afeito ao mérito, muito mais afeito aos valores tradicionais, de família, inclusive. O PT não tem a mínima chance, Boulos menos ainda. Amanda, o que representa essa união, esse encontro? É justamente com esse cálculo aí que o Salles terminou o comentário dele, a tentativa de uma união das esquerdas, porque há dentro do PT uma perspectiva de que nunca o partido esteve tão próximo de conquistar o Palácio dos Bandeirantes, né? Como o Salles disse, a esquerda nunca governou o estado de São Paulo, então é pensando nessa possibilidade que o Lula quer se unir, quer unir toda a esquerda, tanto com Guilherme Boulos como do PSOL, como com Márcio França do PSB. Obviamente que isso é muito difícil. Com o PSB, há o debate, a discussão sobre a formação de uma federação. Se você tirar Geraldo Alckmin do xadrez eleitoral, quem figura melhor nas pesquisas, quem lidera, é o ex-prefeito petista Fernando Haddad. E o Boulos também está ali bem colocado nas pesquisas. Então, a ideia é fazer uma grande união, uma grande frente de esquerda e imaginar que a direita vai se dividir, porque de um lado você tem o candidato de centro-direita, representado pelo vice-governador Rodrigo Garcia,
delegacia que terá muito apoio das prefeituras, tem muita capilaridade no estado de São Paulo e assumirá a partir de abril o governo do estado, por isso terá uma vitrine importante com a desincompatibilização de João Dória para concorrer à presidência da República. E do outro lado você tem um candidato do Planalto, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, candidato do presidente Bolsonaro. Então a tentativa de Lula é conversar com a esquerda, unir a esquerda, o que num primeiro momento parece difícil. Essa conversa inicial foi só uma aproximação, uma política de boa vizinhança e de amizade com Guilherme Boulos, que apoiou Lula durante todo o tempo que ele esteve preso, mas aí os presidentes dos respectivos partidos, PSOL e PT, também precisam sentar para conversar e alinhar tudo isso. Rapidamente, sobre a Federação do Cidadania, há um encontro marcado do Diretório Nacional para o próximo dia 15, é preciso aparar as arestas internas para tentar formar essa federação com o PSDB. Foram avaliadas 3 perspectivas ali, 3 possibilidades de federação, com o PDT, com o PSDB e com União Brasil, né? Então, a única proposta que teve um empate foi da federação com o PSDB, é esse partido com quem o Cidadania supostamente tem o maior alinhamento político, mas há uma dissidência interna, principalmente do senador Alessandro Vieira, que por enquanto quer manter sua pré-candidatura. O que me surpreende nessa história toda é que ninguém discute Brasil, ninguém define linhas programáticas para melhorar a vida do brasileiro, mas sim uma tentativa de tomada de poder. É bom dizer que a presidência da República não é exatamente tomar o poder, mas é um caminho e é a história de alinhar pessoas e pensamentos para se chegar a isso. O Lula está tentando fazer isso, voltar ao poder. E como ele tenta? Através desta união de todos os descontentes. É uma política antiga, conhecida. O PT já está pensando no segundo turno e depois na posse e depois na governabilidade, para se ter uma ideia. A fala ontem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, já indica que há uma preocupação das elites quanto à posse, a possível posse de Lula se ele ganhar, porque há dificuldades e há resistências, sim. O discurso do ministro Luiz Fux também é nesse sentido, de atender o resultado. Tudo isso mostra o salto alto que calçaram esses partidos que estão aí em torno de Luiz Inácio Lula da Silva. Este encontro aí sela exatamente o que ele quer, uma união ali com esses setores mais radicais e pronto, a história é retomada do poder. Quanto às federações, quando eu vi o primeiro texto, o estudo do texto da federação para substituir a coligação, eu pensei, ninguém vai fazer uma coisa dessa. Como? 2 partidos se unem no mesmo objetivo nacional, obrigatoriamente 4 anos, com eleição no meio, ou seja, isso é anular. O maior partido vai dominar o outro, nem liderança na Câmara e no Senado os partidos terão, ou seja, tudo será da federação. Complica muito. Eu entendo que um partido dividido não pode marchar para uma federação. Isso seria um ato de força. Só uma união, ou mesmo questão de sobrevivência, é que justificaria o fechamento de uma federação. Então, nós estamos num momento muito importante do nosso país. A decisão dos próximos anos e décadas. Daí a importância das eleições do final do ano.